como é que funciona o processo. Tu já acompanhou, né? Um pouquinho do Sim, processo, de como funciona. Então, eu vou te fazer todas as perguntas e aí, no final de todas as perguntas, eu vou te dar um feedback. Tu tem que encarar como se fosse uma entrevista normal. Segue o baile, tá? sim, Errou, respondeu, segue o baile. E no final, aí eu te dou o feedback, tá? certo. Então, vamos lá. Alessandra, eu quero que tu me conte um pouquinho da tua trajetória profissional. Faz um breve resumo aí da tua trajetória profissional. As minhas experiências mais expressivas foram nos últimos 10 anos, quando eu tive a oportunidade de atuar como gerente comercial em uma empresa que eu comecei como assistente. Você consegue me ouvir bem? Sim, tô só botando o nome aqui, pode seguir. Tá. Eu comecei como assistente, e aí de assistente cresci para analista, de analista cresci para gerente. Fiquei 7 anos nessa empresa. Posteriormente a essa empresa, eu atuei como analista comercial. Comecei como júnior, após 1 ano e meio fui promovida para pleno. Nessa empresa fiquei 4 anos. E saindo dessa empresa, eu fiquei 3 meses como coordenadora financeira em uma empresa e atualmente eu estou há 10 meses como administrativo, comercial e financeiro em uma empresa de pequeno porte. Eu Tudo junto e tenho misturado. tudo junto misturado. Pandemia é isso, né? Eu tenho muita experiência com as rotinas de contas a pagar e receber, eu tenho experiência com processos de seleção, de recrutamento, porque eu fiz isso quando eu fui gerente comercial. Eu gosto demais de desenvolver pessoas, de criar treinamentos, identificar a necessidade de treinar. Eu gosto muito dessa parte de trabalhar com pessoas. Eu tenho muita experiência na área financeira, de contas a pagar, receber, relatórios, análises, também gosto de fazer muito, mas essa parte com pessoas me move mais. Eu gosto mais dessa parte do desenvolvimento, de influenciar, de motivar, de fazer acontecer na vida das pessoas, assim, de conseguir trazer um diferencial de motivação. Isso é o que eu mais gosto de fazer, como profissional. Perfeito. E como tu avalia o teu desempenho profissional até o momento, né? De toda a tua carreira e como tu te autoavalia? Olha, atualmente eu não tenho uma boa avaliação, né? Porque eu venho aí de cargos altos, né? De 10 anos para cá, em vez de eu crescer, eu percebo que eu venho caindo, que eu venho decrescendo, né? Porque eu vim lá de trás de uma experiência que eu cresci de assistente para analista para gerente comercial. Depois de analista júnior, eu cresci para analista pleno e aí fui para coordenadora. Só que fiquei só 3 meses nessa empresa. E agora, nessa empresa que eu estou, o meu cargo é muito baixo. Eu estou como auxiliar nessa empresa. Apesar de eu fazer o financeiro, ser vendedora, fazer o comercial, fazer até a limpeza do local, mas o meu cargo é bem baixo, né? Então, eu não tenho uma avaliação muito positiva profissionalmente, porque, ao meu ver, descer demais assim de cargo não é positivo, né? Apesar de que muitas pessoas estão nessa situação porque nesse momento o mercado de trabalho está muito retraído e aí as pessoas acabam é, aceitando a oportunidade de trabalho que é proposta para não ficar desempregado, que foi o meu caso, né? Então eu não tenho assim uma avaliação positiva sobre o meu profissional atualmente. Eu acho particularmente que eu estou. O que que tu acha que gerou esse decréscimo na tua carreira? Assim, eu sou formada, sou pós-graduada, falo inglês, não falo fluente. Já fui fluente, mas hoje em dia não sou. Mas o que eu percebo é que eu percebo assim, que eu tenho uma dificuldade grande no mercado em razão da minha idade. Eu tenho 42 anos. E para o cargo de analista nas grandes empresas, a gente vê pessoas mais jovens, né? Uma pessoa com a minha idade nas grandes empresas
Na verdade, estão atuando como supervisor, como coordenador, como gerente, não estão mais como analista, né? Então, eu acho que a minha idade para analista acaba me prejudicando um pouco no mercado. É a avaliação que eu faço, né? É o que eu acredito. Perfeito. O que que tu pode dizer hoje que é uma limitação que tu tem, algo que o mercado da tua área pede e tu não tem para oferecer hoje? Eu não tenho um conhecimento em Excel que é o da macro. Eu não sei fazer macro, mas eu Uhum. estou estudando bastante Excel nos últimos tempos, né? Inclusive, eu já estou inscrita para fazer um curso de macro nas próximas semanas e o Power BI também. Eu estou aprendendo a mexer com Power BI agora. Eu identifiquei que todas as vagas que eu verificava tinha essa solicitação do Power BI e do VBA, né, da macro. Então eu tentei Uhum. encontrar no mercado esses cursos para fazer, para eu tentar me tornar mais aderente às vagas no mercado. Muito bom. E qual é a tua meta profissional a curto prazo? A curto prazo, vou dizer assim, nos próximos 6 meses. Próximos 6 meses eu gostaria de estar novamente atuando como analista. Pode ser na área comercial, que foi a minha última experiência como analista, né? Eu gostaria de poder atuar novamente como analista e estar à frente de equipe, voltar a trabalhar com motivação, voltar a trabalhar com relatório, com análise, que é o que eu gosto de fazer. O que que mais te irrita no ambiente de trabalho? O que que te incomoda? O que mais me incomoda é a interrupção. Interrupção me incomoda bastante, eu sou muito linear, né? Eu gosto de começar um processo e ir até o final. Então, quando eu sou interrompida ali no meio, isso me dá um pane, assim. Às vezes eu fico meio. Isso me incomoda bastante. E isso causa dano no teu processo, né? No que Eu tu me, está pe- fazendo? eu me perco bastante. Eu me perco bastante. Por exemplo, hoje eu sou responsável por fazer a conciliação dos cartões. Então, eu tenho que fazer, encontrar os valores dos cartões na conta bancária. E muitas Uhum. vezes o Visa acumula 3, 4 pagamentos em um só. Então fica um valor que, na verdade, eu não vou enxergar ele sozinho. Então eu tenho que ficar fazendo somas e fazendo, somando, ressomando, somando, ressomando. Só que como eu estou como financeiro e como vendedora, se entra um cliente na loja, eu tenho que parar para atender o cliente. E aí, para eu conseguir retomar isso, onde eu parei, onde eu estava calculando aqui, qual foi o valor que eu cheguei aqui, eu tenho que recomeçar tudo de novo, refazer toda a fórmula, refazer toda a soma. E aí eu perco muito tempo nesses processos. Uhum. Perfeito. Me conta aí uma situação difícil profissional que tu conseguiu resolver e que solução foi que tu deu? Quando a empresa fez uma fusão, quando eu trabalhei na Parmalat, a empresa fez uma fusão e dessa fusão vieram os acordos comerciais da outra empresa com muito atraso e com muita pendência financeira. Então eu vinha fazendo o meu trabalho de gestão de investimentos bem redondo, né? Estava bem redondo, não tinha pendência financeira nenhuma. Quando fez a junção, eu recebi uma pendência financeira de 272 mil reais para tratar. E isso envolvia toda a gerência nacional, né? Eu tive que trabalhar com todos os gerentes, as pessoas novas que não conheciam o meu trabalho e que estavam bastante engessadas e resistentes, né? Mas em um mês eu consegui reverter o valor, reduzir os 272 de todas as redes, juntando todas as redes, tinha 272 mil, eu consegui reduzir
Fiquei com uma rede apenas, com 13 mil, que eu não consegui tratar nesse mês, mas que no mês seguinte foi tratado, e aí a gente prosseguiu sem pendências financeiras daí para frente. Maravilha. E no teu último emprego, né, ou no emprego que tu está hoje, sente mais à vontade de falar, quais foram as tuas realizações mais importantes? Algo que tu fez, algo que tu implantou, algo que tu tenha participado, que tu possa citar como realizações que tu tem? Tem que ser desse último que eu tô. Pode ser? Não, pode ser do último ou do penúltimo, como deixar mais confortável. Tá. Bom, dessa onde eu fui analista, um trabalho bem bacana que eu fiz foi de padronizar um processo de entrada de pedidos, que já era feito na Regional de São Paulo, e nas outras regionais não era seguido, e isso vinha gerando muita divergência de preços, e existia uma pendência de valores de 390 mil reais, em razão disso. Então, eles me passaram para eu mapear o processo, como vinha sendo feito. Eu identifiquei que não havia uma padronização, porque em São Paulo não tinha essas pendências, só tinha nas outras regionais. Então, eu identifiquei essa dificuldade das meninas, criei um plano de ação, fiz um passo a passo no meu. Nossa, tem um monte de gente que eu conheço que está entrando, que legal. Criei um passo a passo para padronizar o processo, divulguei para a equipe de RH, divulguei para o meu diretor, para a equipe de RH, para a equipe do financeiro, isso foi apresentado em reunião e batido o martelo para ser utilizado em todas as regionais. Então, padronizou o processo, as pendências foram extintas, em 3 meses estava tudo redondinho, e para mim foi uma grande conquista, uma grande vitória, porque o meu diretor veio falar para mim: nossa, você foi tão elogiada na reunião, eu fiquei tão feliz, tão orgulhoso da minha equipe. E falei: que bom, eu também fico muito feliz, muito orgulhosa. Foi bem gratificante. É muito legal quando a gente vê seu trabalho dando resultado, né? Com certeza. E me fala um objetivo que tu não conseguiu atingir na última empresa que tu trabalhava. Um objetivo que eu não consegui atingir. Nessa empresa que eu estou trabalhando, eu ainda não atingi um objetivo que eu tenho, que é conquistar mais espaço e poder mostrar mais do meu trabalho, porque é uma empresa familiar que tem muitos processos definidos e engessados e há bastante dificuldade para mudá-los. Então, eu ainda não consegui mostrar tudo que eu posso fazer e não consegui ainda obter deles essa confiança. Eu acho que vai muito da confiança. Eu acho que eles ainda não se sentem seguros de me passar algumas coisas que eu sei que eu sou capaz de fazer. Então, esse é um objetivo que eu ainda não alcancei. Maravilha. Me conta aí, dentre os gestores que tu teve na tua carreira, me fala um exemplo de comportamento positivo, né, que tu admira e que de repente tu segue, tira como referência, e um exemplo de comportamento que tu não acha interessante, que tu não leva para frente dentro da tua carreira. Eu tenho um exemplo que é escancarado nas redes sociais, que é a minha ex-chefe da Euroville, que é onde eu fui gerente, né? Eu entrei lá totalmente crua, como assistente, e ela foi me dando oportunidades, e eu cheguei a gerente lá, né? E eu aprendi com ela uma coisa muito bacana, que ela dizia: Ale, resgatar pessoas e não descartar pessoas. E isso foi mudando muito o meu pensamento diante das pessoas. Eu comecei a aprender a me colocar no lugar do outro. Então, assim, eu costumo dizer para ela e costumo sempre demonstrar isso, porque a gente se fala até hoje,
que a minha vida é um divisor de águas de antes de Sônia e depois de Sônia, positivamente. Ela foi uma pessoa que marcou extremamente a minha vida positivamente. E tudo que ela fez por mim, eu tento fazer por alguém. E o Que bom. negativo, eu não vou citar de qual empresa foi, que eu não sei se de repente a pessoa pode, né? Mas eu acho muito negativo você chamar atenção em público e acho negativo você gritar às pessoas, principalmente em público, né? Então, quando você tem uma situação com um funcionário, por mais que seja estressante, porque eu já estive do outro lado, eu já fui gerente, né? E eu sei o quanto é estressante, às vezes, ter que ter um resultado e querer a coisa de uma forma, mas a equipe não conseguir se alinhar com o teu objetivo, né? Mas aí a gente entrando no resgatar pessoas e não descartar pessoas, né? Eu não curto essa atitude de gritar na frente de todo mundo, de gritar funcionário na frente de cliente, de mesmo gritar funcionário sem ter cliente. Eu acho que sempre conversar num tom de voz linear é uma coisa que é necessário ser feito em ambiente de trabalho, porque a gente não sabe o que que a pessoa já viveu até ali e se aquela situação causa um estresse tão grande na pessoa por algum trauma que viveu lá atrás, né? Então, precisa desenvolver a empatia e essa questão de se colocar no lugar do outro. Eu procuro muito ver isso antes de tentar resolver uma situação. E eu gostaria disso, desse líder, né? E infelizmente não acontece. Não aconteceu. Da empresa que tu estava anteriormente, qual foi o motivo que te levou a sair de lá? A empresa se mudou de São Paulo aqui, que era no Jaçanã, foi para Terra Preta, e não havia um plano de trabalho, assim, vai ter um fretado, não vai ter um fretado, como que vai ser? Terra Preta para mim ficava muito longe, né? E eu estabeleci uma meta de trabalhar perto de casa, e eu trabalhei muito tempo atravessando a cidade, perdia muito tempo para ir e muito tempo para voltar. Então eu solicitei o meu desligamento da empresa. Quando chegou esse período que eles iam fazer essa mudança, eu informei que eu não tinha mais interesse em permanecer. E, consequentemente, na mesma semana surgiu essa empresa que eu estou. Então, uma coisa casou com a outra e acabou que eu realmente saí porque eu já tinha meio que acertado de entrar nessa empresa que eu estou hoje. E hoje, com a tua visão de hoje, os teus olhos de hoje, tu entende que foi a decisão mais acertada, tu não permanecer na empresa? Sim, para mim foi. Eu não tenho, não me sinto mal em pensar de ter saído de lá. Realmente, para mim, como pessoa e como profissional, eu enxergo, vejo que foi a melhor coisa que eu fiz. Não tenho arrependimento. Uhum. Então, cita para mim, por favor, dois pontos que tu julga que sejam os mais fortes que tu tem e dois pontos que tu ainda precisa trabalhar e desenvolver. Uma coisa que eu acho que é muito forte em mim é o se colocar no lugar do outro, a empatia. Eu tenho muito isso em mim. Um deles é isso. E o outro é facilidade de comunicação. Eu não tenho dificuldade de falar em público, não tenho dificuldade de me expressar, eu até gosto muito disso. E os pontos que eu tenho que desenvolver é a ansiedade, né? E essa questão de não conseguir me adequar aos tempos, né, da empresa, porque, como eu falei para você, eu tenho muita dificuldade com interrupção, né, eu sou muito linear, então eu acho que isso é um ponto fraquíssimo, porque é necessário ter dinamismo em diversas situações nas empresas, né, e isso é uma coisa que eu não consigo trabalhar muito bem. Apesar de que quando eu me vejo nessas situações de tensão, eu consigo resolver as coisas, mas é uma coisa que me estressa demais e eu acabo passando esse estresse, né? Então eu sinto que eu preciso melhorar isso. Preciso melhorar muito.
E o que te faz querer trabalhar numa nova empresa? O que uma empresa tem que ter para te querer trabalhar nela? Melhor assim. Eu gostaria de estar inserida no meu, na minha área, né? Apesar de eu gostar de trabalhar com pessoas, eu não sou uma profissional de vendas. Eu não vendo, né? Sim, não, mas o que a empresa tem que ter para te querer trabalhar nela? Não estamos falando de área específica, estamos falando da empresa. O que a empresa tem que ter? O que tem que ter na empresa? Qual é o fit cultural da, da Alessandra e qual o fit cultural que a empresa tem que ter para que dê um match das duas coisas juntas? Ah, eu quero trabalhar numa empresa que tenha um plano de carreira para uma pessoa, mesmo para uma pessoa sênior como eu, né, com mais de 40 anos, eu quero trabalhar numa empresa que tenha um plano de carreira e proporcione desenvolvimento para o profissional. Eu acho que esse é o ponto central. E por que eu devo te contratar? Volta, Alessandra. Oi? Parou a. Tinha travado. A pergunta Travou? foi: por que eu devo te contratar? Porque eu tenho a experiência necessária e pode agregar bons frutos para a empresa. Eu estou disposta a me desenvolver mais como profissional e pessoa, e entendendo as minhas deficiências, eu estou buscando melhorar e acredito que posso agregar muito, e posso ser um algo mais na equipe. Posso somar. Perfeito! Finalizamos. Foi uma sequência aí de 13 perguntas. Então, tenho alguns pontos bem marcantes, tá? Que a gente tem que quebrar isso. Tá? Em alguns momentos, o que eu percebi? Que parecia que tu não tinha ido no checklist da recolocação. Porque tu falou exatamente coisas que eu disse para não falar. Nossa, como é Mas eu vou automático. pontuar item por item. Eu vou pontuar item por item para a gente ir, né? Então, quando eu pedi para te falar ali sobre a tua trajetória profissional, super ok, né? Contou ali um pouco da tua história, falou o que tu já tinha feito, né? O que tu gostava de fazer também, deixou isso muito claro, né? De lidar com pessoas, né? De também lidar com essa área administrativa, né? Tranquilo. Quando eu te pergunto sobre o teu desempenho, né? A tua autoavaliação, tu te depreciou de uma maneira que eu não te contrataria pelo que tu falou, entendeu? Então, assim, a gente tem Entendi, que prestar atenção muito numa entrevista para a gente não dar um tiro no pé. entendi, Porque às vezes a gente tá numa vibe, porque isso é muito, isso impacta muito. E foi tudo que eu senti aqui na tua entrevista. Às vezes a gente está num momento de vida, de carreira, né? Um momento nosso que a gente não traz, a gente não consegue trazer o positivo para onde a gente vai. Então, tem que cuidar muito isso num processo seletivo, porque se tu não consegue apresentar que tu é uma solução, tu é o problema, entendi. entendeu? Então, assim, o momento que tu diz, na verdade, tu colocou vários empecilhos, e eu vou te dizer que um deles, eu já vou te eliminar ele de cara, o primeiro deles.
Idade, tá? Não pode ser um empecilho para ti. Tu tem 42 anos. Se eu achasse que com 42 anos eu ia estar ferrada na minha carreira, eu parava agora, porque eu tô pertinho. Entendeu? A gente não pode. Idade não pode ser um parâmetro, tá? Eu tenho um Tá. vô de 80 anos que trabalha e eu tenho um pai de 65 que trabalha. E trabalha. Meu pai começou a trabalhar esse ano, de novo. Ele é aposentado e ele voltou ao mercado de trabalho. Então, assim, a gente não pode ter limitações. E eu tenho um tio de. Eu tenho 38, ele tem quase 50, 48, que conseguiu emprego no final do começo de 2020, entendeu? Então, assim, uma realidade que eu vivo, mas que é a realidade do mercado também, e que eu, como profissional, vejo que muitas pessoas acima dos 40 anos, e vou te dizer que eu já tive cliente com 33 anos que me disse: Tu acha que eu sou muito velho para entrar na empresa que eu quero? E eu tinha 37 quando ele me falou isso. Eu disse: Bom, então eu vou me matar agora, sabe? Mas eu brinquei com ele porque a Tá. gente tinha uma relação assim. Mas a gente não pode, não dá. Não dá para. A idade não pode ser um limitador de nada, tá? De nada, de desenvolvimento, de nada. Então, isso tu sempre tira, descarta, porque não vai ser a idade que vai te privar de desenvolver, de crescer, de ter outros. E vou te dizer, esse não é o meu pensamento da Simone, é o pensamento do mercado que contrata. Quem pensa que é a idade é o candidato. E aí o candidato bota essa barreira. E existem vários. Canso de fazer comentários lá no próprio LinkedIn e as pessoas colocam essa barreira aí. Né? E eu sou uma que eu bato firme, porque eu tenho exemplos dentro da minha casa, né? Da minha casa de família, eu tenho muitos exemplos que não funciona dessa forma, entendeu? Então não é a idade, pode ser outras condições, mas não a idade. E Certo. outra, a história que tu fala do decrescendo, eu te entendo. Eu entendi o processo, né? E aí eu te perguntei, por que que tu acha que isso aconteceu? Né? Essa decrescência aí. Tu tem que me apresentar algo que seja palpável para eu querer te contratar. Porque o momento que tu me diz, daí tu botou a idade como empecilho, né? Tu deu uma muleta para a história, que foi a idade, mas não é a idade, são outras coisas que tu viveu dentro da tua carreira que te levaram a decrescer. Não sei se pode não ter sido questão de competência, pode ter sido questão do mercado, pode ter sido várias questões, entendeu? Então não tem como. Quando tu vai para uma entrevista, tu tem que apresentar que tu é a melhor solução, sempre. Então, te bota para cima. Esse é um trabalho que a gente vai ter, ó, firme. Outra coisa, quando tu falou, aí sim, aí eu vi que tu entendeu lá do checklist da recolocação. Que quando eu te perguntei sobre o que era o teu limitador, tu falou algo técnico. Super ok, é isso aí. Tá? Daí tu falou do Excel e já deu a solução. Já deu a solução, já disse que está buscando alternativa, já disse que está buscando um outro curso. Maravilhoso, é isso aí. Dá sempre o técnico. Comportamental é só se o recrutador te perguntar alguma coisa muito específica. Senão, não tem necessidade. Deixa eu ver qual era a pergunta aqui. Qual a meta profissional? Daí tu falou do crescimento, né? De te desenvolver. Mas tu fala, pode ser. Tem uma hora que tu fala, pode ser. Não pode ser. Entendeu? A gente, para te ver aqui, às vezes, como eu te disse, às vezes é um momento que a gente está. Pode ser que em outro momento da tua vida tu dissesse com firmeza. Não, quando a gente diz pode ser, não te leva para muito lugar, entendeu? Então,
firmeza no que tu quer. Pode ser, não. É assim que vai acontecer. Estou planejando isso, né? Estou fazendo isso para que isso aconteça. Então, aqui tu mostra um limitador muito forte, porque hoje a gente vive num mundo, num mercado de. Agora, a pandemia, então, nos deixou muito claro isso, que ou a gente se adapta, ou a gente é descartado pelo mercado com uma facilidade gigantesca, né? Então, o que que tu passou? Tu falou várias vezes de empresas e de pessoas, mais de processos engessados. Mas, ao mesmo tempo, tu me passou um comportamento engessado. No momento que tu diz que, como tu diz, eu sou linear. E o profissional de hoje, o profissional dessa era, é como tu disse, adaptação. Então, o profissional tem que saber ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, né? Então, a gente tem que ter essa adaptabilidade. E no momento que tu passa que a interrupção te incomoda, ou tu tem que trabalhar num aquário fechado, né? Que hoje já não é mais o que as empresas querem, é campo aberto, de preferência, que todo mundo se enxergue, né? Quando é possível dentro do espaço da empresa. Ou então tem que trabalhar em casa sozinha, né? Então, isso é algo que tem que tu tem que trabalhar muito forte em ti. E para uma entrevista, mais ainda. É um item que fica muito difícil, porque daí a pessoa entende que tu é engessada, entendeu? Que tu não vai conseguir desempenhar um bom trabalho se tu tiver que alternar um cargo, ou alternar uma posição, ou fazer o tal do over delivery, entendeu? O momento que tu não vai conseguir aprender algo de outro setor diferente para trazer. Pode ser que tu consiga, mas o recrutador vai pensar quando tu fala isso que tu não tem essa possibilidade, entendeu? Ela vai te enxergar engessado. Então tem que Entendi. cuidar muito isso aí. O que eu vi é que tu precisa de concentração, mas tu vai ter que te concentrar mesmo enxergando as coisas que tem no universo trabalhando, entendeu? Me Uma, concentrar na uma... situação apresentada. Exatamente, sendo ela qual for, assim, qual mudança que tu tenha que ter. Hoje o mundo é muito multicarreiras, né? A Mariana Daiello, que é minha parceira e minha amigona, que trabalha com essa área de carreira, ela fala muito sobre isso. A gente tem que ser multi. A gente tem que ser, não. Normalmente a gente é multi. E provavelmente tu seja. Só que tu é multi para aquilo que nesse momento tu acha que te favorece, entendeu? Entendi. Então, a gente precisa entender que o universo, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Eu trabalho com RH, eu trabalho com pessoas, eu trabalho com gestão de carreira, eu trabalho ajudando pessoas a se recolocar. Mas hoje, o que eu estou fazendo aqui, eu estou inserida dentro do marketing digital, que é uma coisa completamente diferente de carreira, entendeu? Eu tive que me adaptar porque a tecnologia evolui, e se eu não me adaptar, eu ia ficar para trás. Então, eu preciso aprender. Então, eu venho aprendendo. Todo o processo que tu acompanhou do, do evento, o checklist da revoltação, tudo isso foi arquitetado, né? Tem o auxílio de uma equipe, mas foi arquitetado por mim, por uma pessoa de carreira, uma pessoa que não é de marketing digital. Então, é uma questão de adaptação. Né? Eu entendi que aquilo e entendi e acabei gostando do negócio. Entendeu? Então, às vezes, a gente se fecha, mas a gente se fecha porque a gente não entende. No momento que a gente se abre e deixa a oportunidade vir e deixa as coisas acontecerem, às vezes o negócio flui de uma maneira muito mais positiva. Mas você não Então, acha que vamos isso lá tem a ver com gostar do que faz? Sim, tem a ver com gostar do que faz. Mas a gente estava falando, a gente estava participando de uma entrevista para uma vaga que tu quer. Então, isso tem a ver com gostar do que faz, né? Porque a nossa entrevista, a nossa simulação é justamente isso, é a vaga que tu quer. Não tá indo para uma entrevista assim, sabe?
O teu posicionamento tem que ser, eu quero essa vaga. Sempre. Sempre que tu for para uma entrevista, a partir de hoje, vai ser porque tu quer a vaga. Né? Sim. Se a vaga não é o que tu quer, tu não precisa ir. Não vai, porque não é o que tu quer. E dentro do universo que tu vive hoje, tu já está num lugar que tu quer mudar, que tu quer mais coisas, né? Então, um lugar que tu quer mais coisas, por enquanto, fica aí, nesse lugar que tu quer mais coisas, até o mundo se abrir de uma outra forma. Então, tu só vai ir, tu vai escolher onde tu vai, né? A gente vai prezar muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, tu vai ir com gana. Tipo, eu quero essa vaga, ela é minha, pelo amor de Deus, sabe? É gana. A gente falou da situação profissional, né? Que foi difícil e tal, que conseguiu contornar. Maravilhoso, tu apresentou uma solução, né? Isso muito bom. E outra situação de realização, né? Tu realizou, que tu conseguiu fazer uma padronização. Tu pode usar também o termo implantação, né? Porque o momento que tu consegue passar isso para diversos setores, como tu citou para mim, né? Você setor para RH, para não sei quem, que gestor. Então, tu auxiliou, se tu não foi a quem demandou todo o processo, tu auxiliou nesse processo, né? De padronização. Então, pode usar isso também. Certo. Deixa eu ver qual é o 8. O objetivo que tu não conseguiu alcançar. Aí tu fala de ter mais espaço, né? E de confiança e de alguns processos engessados. Então, numa entrevista, eu não falaria isso, tá? Não de processos, mas assim, a gente tá. Vamos pensar que tu não tá só me contando uma história para Simone, entendeu? Tu tá falando para um recrutador que possivelmente pode querer te contratar para uma vaga. E aí, o momento que tu diz que aonde tu tá, tu não tem espaço, ele vai começar a pensar por que tu não tem espaço. Por que eles não dão confiança para ela? Daí ela vai ver quanto tempo tu tá nessa empresa. Tá aqui no currículo. Entendeu? Aí vai fazer essa correlação. Então a gente tem que ter muito cuidado. O que tu não atingiu? Eu entrei num cargo júnior e eu gostaria de atingir um cargo sênior, pleno, sei lá, entendeu? Bom, acabou. Às vezes o menos é mais. Em várias situações, principalmente. Óbvio que tu não vai ficar ali, né? Pra dar uma resposta sim, não, talvez. Né? Porque daí tu mata o recrutador de cara e te mata junto, né? Mas, às vezes a gente conta muita história, que é a história real ou a história que a gente tá naquele momento, né? E aí a gente conta uma história que parece um desabafo. E não pode ser, né? Ele não é teu amigo. Ele não é teu inimigo, mas ele não é teu amigo. Não é aquela pessoa que tá ali contigo, não é o, né, teu namorado, tua filha, não é. Né? Então, ele tá ali para te avaliar. Então, nessa avaliação, a gente tem que ser bem. E aí, tu fala de processos, fala de que é engessado também. Mas por que é engessado se é uma pessoa linear? Aí dá uma contradição, né? Entendi. Se tu gosta de processos e tu me contou que tu padronizou algo para uma outra empresa e para ti foi uma realização. Olha só, como as coisas vão se ligando no decorrer da tua própria fala. Então, tudo é sistematizado para ti. Tu é uma pessoa que gosta disso e tá tudo bem tu gostar disso, desse sistema assim. Então, tu tem que trabalhar em uma empresa que tenha essa pragmatização ou que te dê liberdade para implantar isso, né? Que tenha essa liberdade. Então, por isso a gente fala do escolher a empresa, do demitir a empresa quando é necessário, né? Por tudo isso, porque não tem nada errado no teu tipo de análise, no teu perfil
comportamental e perfil, não tem nada. Só que tu precisa estar em uma empresa que se encaixa aí. Lembra que eu falei aquela hora, eu te perguntei por que tu gostaria? E a tua Do fit resposta não teve cultural. nada a ver com isso. A gente vamos chegar lá, mas a resposta não teve a ver com isso. Teve a ver Entendi. com coisas que não era relacionado. Então, quando eu te perguntei, olha só, a minha pergunta foi: dentre os gestores que tu teve na tua carreira, me fala um tipo de comportamento. Olha só, tu falou o nome da empresa, falou o nome do gestor, nada disso, isso é exposição em excesso, tanto para ti, quanto para a empresa, quanto para todo o resto. O que que eu te pedi? Por isso que a gente tem que ter muita atenção na entrevista para não falar ou algo que é desnecessário ou algo que o recrutador não precisa saber naquele momento. Né? Nesse caso, tu citou uma empresa e citou a gestora falando bem, mas não precisava falar, porque eu te perguntei a situação e não quem era, entendeu? Então, assim, ok, o que tu falou de bem dela, o que o recrutador analisa? O que tu fala de bem é aquilo que é importante para ti, entendeu? Eu E consigo aí, nesse caso, o identificar. que seria o correto a dizer? Nesse caso, tu ia contar a história e não falar o nome das coisas, das pessoas, das empresas. A história não tem nada de errado, a história tá super certa. Contou. Pode dizer assim, ó, eu tive uma gestora que me ensinou que, como é, que era, que a gente ia resgatar e não Resgatar e não descartar, né? descartar. Isso. Isso, a frase é excelente, e aí isso me mostra o que tu valoriza dentro de uma gestão de pessoas, né? O que tu acha importante no outro é o que ressalta em ti, entendeu? É aquilo que tu acha, aquilo que é importante. Então, eu consigo identificar isso quando eu falo. A resposta está super ok. Só que a gente tem que se preservar numa entrevista em vários sentidos. Esse é um dos sentidos. Nome de empresa, nome de pessoa. Não, nunca, nunca. É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. As perguntas, as perguntas não são feitas porque são feitas, assim, né? Elas têm um porquê e o que a gente consegue enxergar nisso como pessoa, né? Que lembra que eu falo sempre do nível de consciência? Sim, Às vezes tu me dá uma resposta que tu não conseguiu identificar, mas eu consegui identificar, porque foi a ideia que me passou, eu né? estou com E medo o de você. recrutador. Então, e aí o negativo? O negativo, aí óbvio, daí tu não falou o nome da empresa, não falou o nome da pessoa, maravilhoso, né? E não precisa fazer comentário nenhum, entendeu? É linearzinho. Aí o comportamento negativo é uma pessoa, e aí tudo que é positivo, que te perguntam que é positivo, tu enfatiza. Tudo que é negativo, tu minimiza. Então tu responde paf, entendeu? Tipo, é negativo, não fica. O que me pareceu? Tá, tu respondeu ali o positivo, ok, tá? E o negativo, tu ficou contando a história. Por quê? Porque o negativo machuca. E aí a gente fica remoendo. Lembra da raivinha, do rancinho, aquele? É isso, a gente fica remoendo. Porque aquilo ali não nos fez bem e a gente quer botar para fora. Mas tem que entender que aqui não é consultório psicológico. É uma entrevista de emprego, né? A gente faz isso, eu sei. Já aconteceu comigo, eu já fiz. A raivinha dá nas pessoas, não adianta. E aí tu falou do comportamento, que realmente é um comportamento muito ruim, de expor o profissional em público, né? O comportamento tá super ok, é isso aí. Eu consigo também enxergar nisso o tipo de pessoa que tu não vai ser com os teus liderados, as pessoas que liderar. Ela não vai expor, e se ela expor é porque tá tudo errado, né? Mas assim, é óbvio que eu vou chegar a essa conclusão. Mas também vou ficar pensando o quanto aquilo te machucou, porque tu ficou mais tempo falando do negativo do que do positivo, entendeu? E aí tu pode só todas essas perguntas, esses exemplos, tudo isso tem lá no curso, tá? Esse Tá. roteiro de perguntas
É o roteiro de preparação que tem no curso. Inclusive, essa live eu vou salvar e vou deixar lá no curso também. Acho que é bem importante, tá? Daí vocês vão ter acesso e quem não viu ao vivo, dos colegas de curso, vai conseguir ver, porque daí a gente fala do feedback também. As pessoas também vão fazendo essa análise, né? Esse jogo aí. Ah, eu não tinha percebido quando ela falou, mas agora eu consigo enxergar, né? E de repente tu, quando vê de novo, né? Quando tu vê o vídeo de novo, o que a gente vê é diferente. Então, sempre que for pergunta, a resposta for algo negativo, fala o que tem que falar, tá ótimo, maravilhoso, segue o baile. Tem que ser O mais positivo, objetivo. isso. Tem que ser mais objetivo e coração mais limpo. É isso que eu vejo mais. O teu coração tá precisando dar uma limpada nele, sabe? Principalmente, principalmente antes de ir para uma entrevista, né? Para não dar esse problema. Então, deixa eu ver qual é a 10. Tá, por que tu saiu da empresa anterior, né? Por que tu tinha saído? Aí tu falou que era uma mudança, né? Que tinha uma mudança de cidade e tal. Perguntei se tu tinha te arrependido depois, né? Ou se tu tinha repensado depois desse processo. Tu disse que não, então tá tudo ok. Tu fez o que tu achou que devia fazer e continua achando a mesma coisa. Porque também não Sim. teria nada de errado tu ter mudado de ideia. Ah, depois eu analisei e vi que de repente não deveria ter saído, deveria ter dado o meu jeito, né, de ficar por ali, mas tá tudo bem a resposta. Quando eu pergunto ali para ti os pontos, né, o que eu falei no checklist da recolocação que quando a pessoa pergunta pontos fortes, pontos a desenvolver, a gente vai para onde? Para o técnico. Pro técnico. Pro E tu técnico. foi para onde? Para o Pro comportamental. emocional. Tu entende que no momento que tu vai para o comportamental, tu me faz analisar o teu comportamento. Tu me faz analisar. Eu te perguntei o que tem de forte. Aí tu diz, não, eu sou uma ótima administradora. Eu desenvolvo um relatório gerencial com sei lá o quê, com florzinha, com gráfico, não sei o quê. Maravilhoso, eu sou ótima nisso. Deu? Eu não analisei nada comportamental. Eu vi que tu é uma super profissional do que eu tô precisando. E sabe por quê? Porque tu analisou a descrição da vaga. Lembra que eu falei, quarta, Sim. sobre a descrição da vaga? A descrição da vaga é ouro, é ouro. Então, se na descrição da vaga tu tem a competência, tá? Tu tem que ter a competência, óbvio, não vai mentir ali. Tu tem a competência, na descrição da vaga, pede, é requisito da vaga, aquilo, tu vai dizer com toda a empolgação do mundo. Eu sei fazer isso, isso, isso. Nossa, eu faço muito bem. Se quiser, eu faço para ti agora. Mas é demonstrar que tu entende do técnico. E aí o comportamental, e exatamente foi ontem. Eu tô tão perdida que eu fiz tanta live nesses últimos tempos, e foi ontem que eu falei exatamente sobre isso, que nos processos seletivos que eu tenho feito ultimamente, as pessoas, eu faço essa mesma pergunta para algumas pessoas e elas vão direto do comportamento. E tu pode ver que a pergunta ela é aberta. Se eu quiser saber do teu comportamental, eu posso perguntar mais específico, né? Então, eu posso dizer, me cita aí 3 pontos fortes do teu comportamento, da forma que tu age. Não perguntei isso. Então, sempre vai para o comportamental. E os pontos a desenvolver, tu colocou ansiedade e falta de adequação. Meu Deus, eu não te quero na minha empresa de jeito nenhum, uma pessoa ansiosa, que não é flexível, entendeu? Então, assim, tu foi te incriminando no decorrer do período. Né? Quando tu tava te libertando já, tu te incriminou de novo. Tu Oh, contou a meu história Deus. da não ser flexível, né? Tu não falou em nenhum momento que tu não era flexível, mas sim que tu Nas tinha dificuldade de entrelinhas. adaptação. Né? Nas Então, entrelinhas. já
sempre foi, a adaptabilidade sempre foi algo muito importante no profissional, desde, sei lá, 1 milhão de anos. Mas agora ela é um item, assim, é um skill total, assim, primordial. Então, se é algo que tu não tem, tu não fala e tu trabalha isso. Trabalha, tu vai lá com garra e tenta te adaptar às coisas. Meditação, autoconhecimento, diversas ferramentas. Mas é algo que tu precisa ir introduzindo em ti aos poucos. Né? Não vai, tipo, eu vou mudar de um dia para o outro. Não. Como eu falo sobre mudança, sobre relacionamentos, qualquer coisa. A pessoa, a gente não tem. Não adianta a gente fazer um curso inteiro e eu falar algo para ti ali. Se tu não te abrir para essa mudança não entra em ti. Entendeu? Então, qualquer mudança, que a gente entra às vezes num relacionamento, né, com uma pessoa, aí tu começa a querer mudar a pessoa. Começa a querer mudar, começa a querer mudar. E aí a pessoa não tá aberta a mudar, ela não vai mudar. Aquilo ali é ela e pronto. Ela só vai mudar em algum aspecto se ela se abrir e ela quiser mudar. Ela vai mudar por ela e nunca por ti. E se ela mudar por ti, no meio do caminho vai dar ruim. É a mesma coisa nesse processo. É tu contigo mesmo, entendeu? Tu tem que ir aos pouquinhos te exercitando para te melhorar esse ponto que tem de gap aí. Esse é onde a gente queria chegar. Aquela questão da empresa, né? O que tu do fit, né? E eu ainda fui bem clara na história. Aí tu vem, o que tu quer na empresa? Quer plano de carreira e tu quer que a empresa te tenha desenvolvimento. Eu vou te falar qual é a minha opinião sobre plano de carreira, acho tranquilo, tá? E aí tu vai na idade de novo, eu nem botei aqui, mas aí tu vai na idade. Plano de carreira para alguém, mesmo que tenha a minha idade. Jesus, se eu chegar nos 40 anos e eu ficar pensando que idade não é para mim, gente, eu quero estar brilhando muito nos 40 anos. Então, é exatamente. E aí tu bota desenvolvimento, que a empresa tem que te oferecer desenvolvimento. Então, desenvolver nunca vai ser. Algumas empresas, óbvio, podem oferecer, sei lá, pagar metade de uma pós-graduação, ou te dar treinamentos dentro da empresa. Pode oferecer, mas isso é um plus a mais adicional, entendeu? Tipo, desenvolvimento é algo que Que a a gente carreira é busca. tua. A carreira é tua, a carreira não é da empresa. Então, se alguém tem que desenvolver e cuidar da carreira, é tu. A empresa vai buscar desenvolver quem? Ela mesma. Ela mesma, ela vai buscar tecnologias, ela vai buscar melhores funcionários, ela vai buscar aprimorar os processos dela. A empresa vai buscar o desenvolvimento dela. Se ela enxergar, que é a melhor forma, óbvio, a gente sabe disso, se ela conseguir enxergar que ela investir no desenvolvimento, na educação dos funcionários, é algo que vai desenvolver ela também, a gente sabe que sim, né? Se ela conseguir ver isso, maravilhoso. É um ponto a mais. Mas isso não pode estar, esse peso não pode estar sobre a empresa. Esse peso é teu. Que é um peso que não precisa ser pesado. É um peso que pode ser leve. Entendeu? É uma criança brincando na tua cacunda. É isso. Entendeu? Tipo, pulando de feliz, de alegre. Porque é tu carregando algo que é teu e que é só para teu benefício. E vamos dizer que o passo que tu deu agora, tu já deu um passo para te cuidar da tua carreira. É o curso que tu falou sobre o Excel. É isso, é cuidar de si, né? Além dos nossos cuidados de que a gente tem que ter com a gente mesmo, do autocuidado, isso também, cuidar da carreira também é administrar essas, essas coisas que tem, que a gente vai passar pela vida. Então, é uma forma que tem. Deixa eu ver o que mais. Daí é a última, né? Por que eu devo te contratar? Então,
acho que não foi tão ruim, mas também não seria por isso que eu te contrataria. Tu fala da tua experiência, que tu está disposta a te desenvolver e tu fala de novo sobre as tuas deficiências, de se eu tenho muita coisa, tu enfatiza o que tu tem a menos. Tu não pode enfatizar nunca o que tu tem a menos, tu vai enfatizar o que tu tem a mais. O que tu tem a menos está lá e tu já sabe e tu tem que ser responsável para cuidar disso e melhorar isso. Mas na entrevista, tu vai enfatizar aquilo que tu tem de melhor para oferecer, que é o verdadeiro, não é para te enfeitar, né? É para te Uhum. colocar a verdade. O que eu tenho para oferecer a uma pessoa, eu sou comprometida, eu adoro fazer tal coisa, eu tenho... E aí, esse é o momento, essa pergunta, ela vai ser trabalhada dentro do desafio, vai ver, vai olhar para essa pergunta quando chegar no dia, vai dizer assim, entendi. Então, essa pergunta é a pergunta que tu tem que brilhar, entendeu? Quando Eu o tenho que me recrutador vender nesse fecha, momento. é o vender o peixe, é o marketing pessoal, é a hora do teu marketing pessoal, é de tu fazer a tua propaganda com tudo que tu tem de bom, entendeu? Oferecer. Daí tu pode falar de comportamental, pode falar de técnico, pode misturar os dois, né? Não tem problema nessa mesma resposta. Mas tu tem que fazer o teu marketing pessoal, tu tem que fazer com que a pessoa entenda que tu é a melhor opção. E assim, eu, nas últimas entrevistas que eu fiz, e eu falo muito para as pessoas falarem que, assim, eu sou a melhor opção. E não tem problema nenhum tu dizer isso, né? Porque se tu tá bem encaixada aos processos da vaga, se é exatamente aquilo ali que tu tá querendo, né, que tu tem os requisitos, Desculpa, aconteceu então uma situação aqui. pode resolver, não tem problema. Desculpa, resolvi já. Desculpa, mas eu ouvi tudo o que você falou. Então assim, é a hora de reforçar. É de reforçar. E aí tu não pode reforçar. O que que tu fez? Tu reforçou. Reforçou aquilo que tu disse no início, que tu tinha várias falhas. Todo mundo tem falhas, né? Todo mundo, a gente é humano e a gente vai ter defeitos, vai ter qualidades. E a gente tem que saber trabalhar elas. Mas ninguém consegue o emprego enfatizando as suas falhas. Pode ter certeza absoluta. Se tu chegar na Entendi. entrevista e tu tiver um monte de qualidade, sentar a mão só no defeito, não vai ser ali que tu vai ter o crédito, né? Ali acaba a tua oportunidade. Então, encerra, é o final da linha. Às vezes tu não passa nem para conversar com o gestor. Encerra com a RH mesmo. Então, e aí, te ajudou? Quero saber se te ajudou, se te abriu pelo menos o horizonte. Assim. Assim, eu tinha uma visão totalmente diferente, né, de tudo isso. É incrível como a gente é leigo, né? Assim, pensa que está fazendo a coisa certa, está fazendo tudo errado. Achei ótimo, porque eu gosto muito de avaliação, eu gosto muito de E aprender. Eu gosto. ficou alguma coisa que eu te falei, tu acha que não está coerente? Pode dar o teu feedback bem sincero. Tem alguma coisa que tu acha que não fechou aí? Não, eu acho que está tudo bem alinhado. Quando você fala assim, você percebe que uma coisa vai se encaixando na outra para determinar uma personalidade engessada? Porque quando eu vou falando as coisas, é realmente isso que eu estou montando, né? O que eu falo que eu Tu não monta um gosto, bonequinho de gesso, assim, com as mãozinhas do eu dinossauro. falo, eu não gosto disso. Por exemplo, eu falo, eu gosto de desenvolver as pessoas, eu gosto de me desenvolver. Ah, mas eu sou muito linear, né? Então tô sendo eu tô colocando dois pesos diferentes para uma mesma coisa, né? Eu não tô sendo coerente. E aí, assim, eu nunca parei para pensar nisso, assim. Você tá falando, e assim, eu tô calada só assim, porque eu tô pensando no que você tá falando, e tô falando, Ótimo, mas esse é o mas é processo. isso mesmo. Como que eu não pensei nisso antes, entendeu?
como eu te disse ontem, eu escrevi ontem, né, no grupo, Aham. na hora Eu pensei, eu escrevi, como que não pensei nisso antes? Porque assim, a gente não cria essa engrenagem, né? Sei lá, eu acho que são tantas intercorrências de carreira e essas coisas negativas que vão acontecendo que você falou, né? De limpar o coração e tudo, que aí a gente não consegue mesmo, assim, atinar para essas coisas. Pensa que tá falando coisa boa e no fim só tá falando groselha, falando coisa ruim, né? eu consigo entender e eu consigo ver num candidato e eu consigo ver num cliente quando estou fazendo a simulação, exatamente porque isso já aconteceu comigo, entendeu? De ficar com esse ranço. Às vezes, quando tu é demitido e tu não queria ser demitido de jeito nenhum, ou tu fica viúvo, né? Tu fica viúvo da empresa, Sim, totalmente viúvo da empresa. Ou quando alguém te machuca de algum jeito, né? Onde tu trabalha, alguém faz algo que te atinge, e aí aquilo fica dolorido. E aí, quando tu vai citar isso, dá vontade de tu botar a pessoa na tua frente, assim, que nem aqueles bonecos de soco, assim, sabe? Né? Mas e aí e a gente tem que. Eu aprendi a ir limpando o coração disso e acho que a própria profissão me fez enxergar, porque eu enxergava isso nas pessoas e eu quanto tinha sido sofrido para ela passar por aquilo, né? Mas que não era o momento dela expor aquele sofrimento. O sofrimento a gente expõe em outros lugares e não com a dor, né? e a minha terapeuta tá online também. Maravilhosa. A terapeuta, vamos trabalhar isso aí na nossa raivinha do desprezo. Tá? Esse é o momento. Então, quero saber se ficou com alguma dúvida. É uma pergunta que eu queira fazer. Esse é o momento. Não, não fiquei com nenhuma dúvida. Eu gostei muito da avaliação, né? É, eu sou muito receptiva à crítica construtiva, né? E eu gosto muito de, como eu disse para você, me desenvolver, né? Eu achava que estava fazendo a coisa certa e estava fazendo tudo errado. Então, eu percebi assim, quando você faz com a gente, né, é muito diferente de fazer com o outro, porque eu vi quando você fez com a Gleice, mas é muito diferente, né? Porque, assim, a Gleice fez pensando na experiência dela, eu fiz pensando na minha experiência, né? Uhum. E não E, tem e, essa a- história. e não tem a mesma história, e não tem a mesma dor, né? Que nem você falou, não tem os mesmos pontos negativos. Então, é muito diferente, é muito enriquecedor, muito. Realmente eu gostei demais, valeu super a pena, gostei muito. Ah, que bom, que bom. Muita gratidão por esse momento. Que bom. Era para poder ajudar mesmo, né? Para colaborar. Então, e agora estaremos juntas a partir de segunda-feira, já juntinhas lá no desafio, fazendo muitos desafios durante essa próxima semana. E um acompanhamento bem de pertinho. Vou ajudar a psicóloga a tirar essas raivinhas. Tá bom. Muito Tá bom? obrigada, muito Beijo, obrigada, estou muito feliz. obrigada. Boa noite, pessoal que estava aí vendo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.